Olá pessoal, o professor Adriano Paiva aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História Geral. Vamos dar início ao estudo da civilização islâmica ou Império Islâmico, né? Para vocês, aula 2 na sua apostila 2 de História Geral. Tudo bem? Quando a gente fala de civilização islâmica, Império Islâmico, nós temos que fazer uma referência primeiro com atualidades, com a geopolítica, né? É onde isso mais aparece quando a gente coloca aí e vê as provas do Enem. Tá? Qual é a referência, por favor? É entender que o mundo árabe hoje, né, a região do Oriente Médio, é uma área de constante choque de civilização. Esse conceito choque de civilização vocês vão ver em geografia, tá? As 9 civilizações do mundo e o choque entre elas. E nas áreas de choque de civilização, choque de cultura, a gente tem conflito. Pode ser um conflito político, diplomático, como pode ser um conflito bélico, como muitas vezes ocorre na região do Oriente Médio, né? E então estudar a civilização islâmica não é só pelo contexto histórico, pela relação do islamismo em si, mas também pelo contexto geopolítico, né? O momento da atualidade, o conflito mundial na área do mundo islâmico, do mundo árabe, né? Esse choque de cultura. Tudo bem? A partir de agora eu vou compartilhar o slide com vocês para a gente poder observar esses elementos do islamismo, tá? Os árabes e o islamismo. Abre aí rapidinho, só para eu ter certeza. Tá todo mundo conseguindo ver esta tela aqui? O slide aberto? Sim? Pessoal? Fala no áudio para o prof não ter que sair do slide. Tá todo mundo conseguindo ver o PowerPoint? Beleza. Vamos lá, voltando. Qualquer coisa que ficar estranho, me avisem e aí eu fecho e volto novamente, tá? Vamos lá. Então, os árabes e o islamismo. Quando a gente fala de islamismo, estamos falando da outra grande religião monoteísta em nosso planeta. Tudo bem? Nós temos 3 grandes religiões monoteístas de fundo hebraico, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, acaba tendo uma vertente, uma relação semita, né? Povos semitas, e o aspecto do islamismo sendo introjetado. Tá? Primeiro aqui, algumas palavrinhas para nós. O Islã é uma religião monoteísta, surgiu na Península Arábica no século VII. Ela é baseada nos ensinamentos do profeta Maomé, ou Mohammed. Maomé, por favor, é um dos primeiros itens que nós precisamos ter. Maomé não é um Messias. De acordo com o islamismo, Deus enviou para o homem vários profetas. Um dos primeiros profetas enviado por Deus foi Moisés. De acordo com o islamismo, Jesus Cristo foi um grande profeta enviado por Deus. Jesus trouxe uma mensagem ao homem, ele não entendeu muito bem, então Deus, na sua sabedoria, enviou à humanidade um outro profeta. Este outro profeta, que seria o profeta derradeiro, é Maomé. Então, de acordo com o islamismo, Maomé não é o Messias, não é o Filho de Deus encarnado no meio dos homens. E para eles, Jesus também não é o Messias. Jesus, para eles, é um profeta, assim como vários outros de uma sucessão, uma linha sucessória de vários profetas. Tudo bem? Então, é a primeira grande diferença que a gente vai encontrar aí em relação ao islamismo. Na visão muçulmana, o Islã surgiu desde a criação do homem, quando Adão, sendo este o primeiro grande profeta, dentre inúmeros outros, se submeteu à vontade de Deus, sendo então Maomé o último dos profetas, beleza? A última referência de Deus enviando os profetas. E aí a figura importante que a gente tem que fazer aqui uma fala é que antes de Maomé e do islamismo, a Península Arábica era caracterizada por uma descentralização política. Na região da Península Arábica não existia a figura de um imperador. Então, a Península Arábica ela era formada por vários povos diferentes, os beduínos, povos pastores nômades que viviam no deserto, né, em constantes disputas pelos oásis, né, que eram regiões que poderiam ter água, conflitos de ataque a caravanas comerciais, e alguns que moravam já
em grandes centros urbanos, como a cidade de Meca e Yatreb, né? Então, nesses centros urbanos, eu tenho ali comerciantes e a população que vive da agricultura, né? E esse sentimento de descentralização. Voltando, informação importante. A Península Arábica, antes de Maomé e do islamismo, era caracterizada pela descentralização política. Eu não tenho um líder que manda em toda a região. Ponto. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês alguns termos, né, muito comum, até porque não faz parte de nosso universo, né, ocidental, então é necessário saber caracterizar essas palavras, esses termos. Tudo bem? Primeiro, o Islã, esse modo de vida, ele é visto pelos seus aderentes como um modo de vida que inclui instruções que são válidas para todos os aspectos das atividades humanas. Ou seja, existem regras políticas, sociais, financeiras, legais, militares e até nas nossas relações amorosas que estão previstas no islamismo. Da onde o islamismo, portanto, é uma religião que vem para controlar todos os aspectos da vida temporal, vida humana, e da vida espiritual do cidadão. O islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé. Islã é o conjunto de povos da civilização islâmica. Atualmente, a gente chama Islã de mundo árabe, né? É muito comum. Quando a gente vê a referência ali de, por exemplo, guerra civil, primavera árabe. O que eu estou falando de primavera árabe? Eu estou fazendo referência, quando eu falo de primavera árabe, aos povos que seguem o islamismo. Então, no caso, né, essa referência aqui, Islã, todos os povos que seguem o islamismo, todos os povos que têm o islamismo como religião principal. E aí, eu tenho aqui o termo muçulmano. Muçulmano. Vou dar um aqui, ó. Esse L, pelo amor de Deus, ele vem depois do U, tá, gente? Muito comum, já vi várias vezes alunos escrevendo assim, ó, olha, ele bota um L aqui, aí ele vem com a cedilha e bota aqui o muçulmano, tá? Isso aqui você vai apanhar do seu professor de gramática e de mim também, se você escrever desse jeito, beleza? Então, voltando aqui, né? Muçulmano é o cara que segue o islamismo, que tem o islamismo como religião, é o seguidor da fé islâmica. Tá? Também pode ser chamado de islamita. E, às vezes, chamado de maometano. Mas o próprio muçulmano não gosta de usar esse termo, tá? Porque quando usa esse termo maometano, parece que é uma religião para Maomé. E, para eles, volto a repetir, Maomé não é sagrado. Maomé não é divino. Ele não é um Messias. Para eles, Maomé é apenas o último profeta, o profeta derradeiro, enviado por Deus para salvar o homem, tá? Não passa disso. Ou seja, não é visto como um ser divino, tá? É esse o instrumento, é esse o elemento que a gente vê aí com o termo de, às vezes, se usar o termo maometano, e que não pega muito bem dentro da cultura do próprio muçulmano, tá? Do próprio islâmico. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, coloquei uma evolução histórica para vocês. A cronologia, né, do islamismo. Ou seja, as principais datas referentes, né, ao nosso elemento ocidental. Tudo bem? Então, isso aí você vai ver ali na página 10, Maomé e o Islã. Então, começa no ano de 610, a chamada Revelação. Já encontrei livros citando a data 612. Duvido que vão perguntar a data para você no Enem. Esse tipo de questão só numa prova da SpaceX, tá? Mas a gente fica com o elemento literário aí, né, do ano de 610. O que aconteceu em 610? Vamos contar um pouco de historinha para você, tá? Maomé nasceu dentro de uma tribo, chamada tribo dos Coraixitas, era uma das tribos, era uma tribo de beduínos muito importantes na Península Arábica, porque eles controlavam o elemento religioso. O povo da Península Arábica era politeísta, então tinham diversos deuses diferentes, rezavam para diversas divindades, tudo bem? Esse elemento aí, né? E aí,
Maomé, ele casou com uma mulher viúva. Não era tradicional isso no mundo árabe daquela época. Tá? Homens procuravam casar com mulheres mais novas. Era sempre esse o padrão. E aí ele conheceu Khadija. Khadija era bem mais velha do que ele. Ela era viúva, o marido dela era um rico comerciante, ou tinha uma caravana de produtos de comércio. Faleceu, deixou tudo para ela. E aí ela conhece Maomé, eles se casam, ela faz uma exigência a ele, que se ela casasse com ele, porque para eles é acertar na loteria, tá? Casar com uma mulher que já tinha uma caravana de comércio sob controle dela, é acertar na loteria. Então ela faz uma exigência a Maomé. Eu caso com você, mas você não vai ter outras esposas, você vai ter apenas eu como esposa. Lembrando que o povo da Península Arábica aceitava normalmente a poligamia. Tudo bem? E aí, ele conhece Khadija, começa a viver com ela, a caravana de comerciantes, e essa caravana, né, esse processo ali no deserto, né, esses, vamos dizer assim, comerciantes andando de um lugar para outro, ele vai conhecer vários lugares. E nessas andanças, Maomé, né, até porque ele não precisava trabalhar muito, já que a esposa era dona de toda a caravana, né, ele vai se dedicar muito à leitura. E nós acreditamos hoje, com certeza absoluta, que Maomé vai tomar contato com algumas leituras, alguma literatura, que não era literatura, né, vamos dizer assim, de um elemento da Península Arábica. Então, ele vai ler o Torá dos judeus, vai tomar contato com o Velho Testamento, né, o Talmud dos judeus. Ele vai ler os evangelhos, então ele vai aprender sobre a história de Jesus Cristo. Então, no ano de 610, Maomé, a caravana estava acampada, ele foi até uma caverna orar, meditar. Enquanto ele meditava, quando ele abriu os olhos, o anjo Gabriel apareceu diante dele. O mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria, que apareceu lá no momento, né, da destruição da cidade de Sodoma, né? O mesmo anjo Gabriel que vai se apresentar no figura de proteger o paraíso, que vai lutar contra Lúcifer e outros elementos, ok? Esse anjo Gabriel, com uma espada flamejante na mão, vai olhar para Maomé e vai dizer a seguinte frase. Essa frase é o primeiro princípio do islamismo, é o primeiro elemento do islamismo, é a chamada revelação. O anjo olhou para Maomé e disse: Maomé, só existe um Deus, Alá, e você é o profeta dele. Maomé, ao ouvir essas palavras e ao ver o anjo com uma espada flamejante na mão, saiu correndo com medo, desesperado, né? Contou à sua esposa Khadija toda a situação, ficou com medo de estar enlouquecendo, vai que eu estou ficando louco, vai que o que eu vi não é verdadeiro, né? Então ele chama ela no outro dia. Ele fala: Khadija, eu vou lá meditar, orar novamente. Vamos lá comigo? Vamos lá, porque vai que a gente chega lá e se eu ver esse anjo novamente é porque é verdade. Se você vê é verdade. Se só eu ver, é porque eu estou ficando doente, estou ficando louco. Então ele chama Khadija, os dois vão lá para a caverna meditar. Quando Maomé abre os olhinhos, quem que está na frente dele de novo? O anjo. Quando ele olha para Khadija, cadê Khadija? Ela já estava correndo, ela ficou com medo de ter visto o anjo. Então ela viu o anjo, né? E o anjo repetiu, renovou esse voto. Maomé, só há um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Então, nesse momento, ele recebe a revelação de que só existe um Deus, Alá. O Deus Alá dos islâmicos, dos muçulmanos, é o mesmo Deus cristão, é o mesmo Deus dos hebreus, ok? É Yahvé. Então, Alá é apenas o nome em árabe. Então, ele aceita a revelação e aí ele começa a se iniciar para criar um elemento religioso. Durante esse período, o anjo Gabriel, por meio de Deus, vai ditar, por isso o termo revelação, vai revelar para Maomé o Alcorão. Tá? Então, aos olhos do muçulmano, o Alcorão não foi escrito por Maomé. O Alcorão foi escrito por Deus. Deus ditou os preceitos do Alcorão para Maomé e ele apenas transcreveu para o papel. Tá? Então, em nenhum momento nós vamos ter aqui a divinização de Maomé. Ele continua como um homem comum. Tudo bem, gente? Bem, ele vai se organizar, vai converter o
pessoal da caravana dele, vai converter as pessoas próximas a ele, os amigos. Diziam que Maomé ia para o centro da cidade, para a praça, e cantava de maneira divina, chamando as pessoas para, como que eu vou falar, para vir ouvir o que ele tinha a dizer, e essa música fazia as pessoas quererem ouvir ele, quererem ficar com ele, né, ouvir esse processo ali. Então as pessoas iam atrás e ele começa a converter um grande número de pessoas. Né, ele começa a converter um grande número de pessoas. E aí chega um momento, que é o ano de 622, quando Maomé decide o seguinte: eu preciso ir a Meca. Meca era, nessa época, a cidade mais importante dentro da Península Arábica, porque ela controlava o elemento religioso. Lá em Meca ficava a Caaba Negra. Acreditavam que aquela pedra negra lá foi trazida pelo próprio Abraão, tá? Quando ele veio da Mesopotâmia e foi para a Palestina, passou por lá e deixou a pedra em Meca. Então, Meca era uma cidade sagrada do ponto de vista religioso, tudo bem? Então, Maomé, ele resolve ir a Meca para converter os idólatras de Meca ao islamismo, à revelação que ele havia recebido. Só que o pessoal em Meca não aceita, né? Deve ter rolado uma discussão do tipo assim: o pessoal só tem um Deus e eu sou o profeta dele e vocês não podem mais ficar cultuando esses outros deuses. Gente, politeísmo é uma máquina de fazer dinheiro, né? Diversos deuses diferentes, diversas festas diferentes, diversos momentos ritualísticos diferentes. Então, o pessoal que controlava a religião ali chegou para Maomé e falou assim: Maomé, a gente pode incluir esse Deus novo aí que você falou, esse tal de Alá, dentro dos deuses que a gente tem. Mas trocar 200 e poucos deuses por apenas um Deus, não funciona não. Então ele é expulso de Meca. Essa fuga de Meca, de Maomé, nós damos o nome de Hégira. Então aqui, a fuga de Maomé, no ano de 622, chamada de Hégira. E a Hégira, pessoal, ela é marcada, né, como o grande elemento, tá? A Hégira, fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Yatreb. Voltando ali, se você olhar na sua apostila, né, na página 9 ali, nós temos ainda uma referência, ó. Duas grandes cidades, a cidade de Meca e Yatreb. Uma com elemento religioso e a outra com elemento comercial. Maomé, então, foge de Meca para Yatreb. Lá em Yatreb, ele vai conseguir converter a população. Vai converter todo mundo ao islamismo. E a cidade, em homenagem a ser a primeira cidade convertida pelo profeta, vai mudar o seu nome de Yatreb para Medina, que significa em árabe cidade do profeta. Tudo bem? A Hégira tem mais uma importância ainda na história do muçulmano e do islamismo. A Hégira, ela vai zerar o calendário daquela época, eles vão zerar o calendário e vão começar a contar de novo. Então, enquanto para nós é o ano de 622, para os árabes passa a ser o ano 1 da era muçulmana. Tá? Então, eles estão no ano 1 da era deles. Aí eu coloquei aqui um dado, ó, baseado no final do ano passado, né, para você ver a média do calendário islâmico. Tá? Então, por exemplo, agora em 2020, eles estão no atual ano de 1441. Tá? O calendário muçulmano ele começa a ser contado no dia 11 de setembro e vai até o dia 30 de agosto do outro ano. Tá? E esses dias, entre agosto e setembro, é o período que a gente vai ter ali, né, do Ramadã, que vai ser o período, né, equivalente à Quaresma, que não se contam esses dias por ser um dia sagrado para os muçulmanos. Tá? Aí você poderia ter feito a conta. Professor, se eu pegar, vamos lá, né, se eu pegar 2020, o professor está pegando a calculadora, né, gente? Vocês sabem minha dificuldade. Se eu pegar 2020 menos 622, dá 1398, né? Por que dá essa diferença ali? Por que está com 1440, né? Está um pouquinho a mais. Por que está acontecendo isso? Porque o calendário dos muçulmanos ele é baseado no ciclo lunar. Então ele tem algumas semanas a menos
tá? O calendário solar tem 52 semanas e o lunar 48 semanas, pessoal. Então, ao longo de todos esses anos, né, dá uma diferença de data aí. Então, hoje, eles estão no ano de 1441. Tudo bem? De acordo com o nosso calendário, tá? Equivalente ao nosso. Aquela pergunta que agora você faria em sala de aula, que você não vai fazer aqui, mas eu faço para você. Professor, os muçulmanos, eles usam essa data, eles vão colocar lá que hoje é dia 28 de abril de 1441. Não. Porque o mundo usa o calendário gregoriano ocidental como data, né, para eventos políticos. Então, esse calendário muçulmano que a gente vê aí é um calendário religioso. Tá? Hoje o mundo ocidental conseguiu firmar sua vontade perante o planeta com o nosso calendário ocidental. Mas vocês veem aí, ó, o ano novo da China é em janeiro para fevereiro, né? O muçulmano, o ano novo dele vai ser ali no último dia de agosto. Então é bem diferente a relação, tudo bem? Mas para documentos, diplomacia, todo mundo usa o calendário ocidental. Beleza? Bem, ele converte a população de Medina ao islamismo, forma um exército e vai atacar Meca. Lá em Meca ele vai vencer os politeístas, os idólatras, assume o comando da cidade sagrada de Meca, vai destruir todas as imagens do politeísmo que tinham lá. O único elemento que ele vai manter, que ele não vai destruir, que ele vai deixar, é a Caaba negra. Tá? Isso aí ele vai deixar ainda lá, ele não vai destruir a Caaba, vai manter a Caaba, por ser, ou por acreditar, né, que a Caaba tinha sido trazida por Abraão, né, um dos primeiros patriarcas do povo hebreu. Tudo bem? Então, por isso que ele permite a figura da Caaba. Bem, 630, então, Maomé, conseguindo vencer os idólatras de Meca, ele fundamenta o islamismo. Então, a partir dali, a gente tem essa ideia do islamismo fundamentado como a religião do povo da Península Árabe. Maomé vai falecer 2 anos depois, no ano de 632. E aí nós temos uma simbologia importante, tá? O que acontece a partir aí de Maomé, que foi o que eu frisei bastante para você ali atrás. Antes de Maomé, não havia unidade política, não havia centralização política com os povos, vamos pôr bem no plural, os povos da Península Arábica. Então, a figura de Maomé, criar o islamismo, estabelecer o islamismo, vai criar uma relação nova, ele vai criar um ponto novo dentro da Península Arábica. O que vai acontecer a partir de agora na Península Arábica? Ele vai dar unidade, ele vai centralizar o poder. Por mais que eu tivesse diversos povos diferentes, de etnias diferentes, vivendo na Península Arábica, eles agora tinham algo em comum. Né? O que eles têm em comum, pessoal? Eles são muçulmanos. São todos islâmicos. Né? O islamismo está introjetado como um elemento só. Esse é o ponto principal desse processo. Tá? Volto a repetir, o islamismo, então, ele gerou na Península Arábica o sentimento de unidade, ele criou esse conceito de unidade política. Né? E aí Maomé vai, apesar que vai durar só 2 anos, mas ele vai passar a governar a Península Arábica como o grande líder, né, no aspecto religioso, mas que passa a ter poder político por causa da religião. Tudo bem? Então, era esse o ponto crucial aí, e a grande, como que eu vou falar para vocês? A grande importância do islamismo no primeiro momento, tá? Que é garantir essa unidade política. Bem, após a morte do profeta, seus sucessores, chamados de califas, vão organizar ataques contra a Síria e o Iraque, né? Possessões do antigo Império Persa, que passaram sob dominação do também Império Bizantino. Então, o califa ali, o sucessor do profeta, vão iniciar um processo de expansão política, militarista, e 12 anos depois da morte de Maomé, os muçulmanos já tinham controlado a Síria, o Iraque, e já estavam avançando rumo ao Irã. Tá? Os muçulmanos também vão seguir rumo ao oeste, ou seja, na direção da África e da Europa. Né? Vão ocupar todo o norte da África até o Oceano Atlântico, ainda no século VIII. Beleza? Então, Egito, né, Cartago, Marrocos, Líbia, Tunísia, né, todas essas áreas vão passar agora a ser também muçulmanas, dominadas pelos califas.
Em 711, vão cruzar o Estreito de Gibraltar e vão tomar a Península Ibérica. Né? A gente estuda lá na primeira aula de Brasil a formação do Reino Português, falamos da Guerra da Reconquista com vocês, que é aquela guerra, né, dos reinos cristãos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. E agora a gente está vendo o momento que eles chegaram lá. Ou seja, eles chegaram lá no século VIII, levados pelos califas, né, para promover esse processo de expansionismo e propagação do islamismo. Bem, os mensageiros do Islã na Europa não eram só árabes, mas também berberes e mouros. Mouro é um termo que a gente usa para aqueles que foram convertidos ao islamismo. Tudo bem? Berberes, povos do deserto, e mouros, os povos que viviam no norte da África. Tá? Então, quando o cara é convertido ao islamismo lá na região da África, a gente dava o nome de mouro. Sarraceno é o termo que a gente usa quando o cara já nasce muçulmano. Tudo bem, mas isso é curiosidade. Em vestibular, falou para você mouro, falou para você sarraceno, é a mesma coisa que muçulmano. É só isso que você precisa saber, é só isso que você precisa ter. Tudo bem? E aí, o momento aí, né, no século VIII, os muçulmanos vão avançar até Constantinopla, que na época fazia parte do Império Bizantino, e vão ficar ali lutando em Constantinopla até tomar ela definitivamente no século XV. Tá? Então, vão lá, não conseguem controlar a Ásia Menor, vão se dar melhor na Ásia Central, vão ocupar o Irã, o Afeganistão e o Paquistão. No ano de 750, a dinastia Omíada, por causa do califa Omã, né, formada pelos sucessores dos primeiros califas, governa toda essa área. A dinastia Omíada vai terminar na segunda metade do século VIII. Né? Mesmo assim, né, com a expansão militar dos muçulmanos perdendo força, o islamismo ainda vai conseguir chegar na Índia. E aqui uma curiosidade, isso aí é só para FUVEST, tá, gente? Porque quando a gente fala em Enem é feijão com arroz. Então, islamismo, expulsão muçulmana, a expansão muçulmana ocorre por meio dos califas, sucessores de Maomé, que vão conquistar o Irã, o Iraque, né, a antiga Pérsia, vão conquistar todo o norte do Egito, todo o norte da África, perdão, ainda no século VIII, e no finalzinho do século VIII eles chegam na Índia. Mas, aqui é o diferencial que eu falo, é uma FUVEST que pode aparecer isso, na Índia, o islamismo ele não vai se espalhar por meio da força, por meio da conquista militar. Ele vai se espalhar por meio da presença dos comerciantes. Quase todos os comerciantes que saíam da Península Arábica e iam para a Índia, eles já eram muçulmanos e eles vão convertendo a população por meio das suas falas, das suas conversas, né, propagando o islamismo. Então, ali na África, no Oriente Médio, né, na Península Ibérica, é um processo expansionista, militarista, é invasão e conversão, né? E na região da Índia e do Sudeste Asiático, ela vai sendo propagada, difundida principalmente aí por comerciantes, de uma maneira um pouco mais pacífica, tá? É esse o termo. É nesse momento aqui de expansionismo que se cria, gente, o termo chamado de jihad, né? Que a gente traduz de maneira errônea como guerra santa, tá? Eu já falei aqui com o nosso Omiro, aqui em Campo Grande, para quem não sabe, tem uma mesquita, né? Então eu já fiz algumas visitas ali para fazer processo histórico. Então, traduzindo literalmente, jihad quer dizer vontade santa. O problema é que em nome da jihad os caras fizeram guerra, né, para converter os outros povos. Então, por isso que é comum a gente traduzir como guerra santa. Não tem erro nenhum em fazer essa tradução. E aqui um mapinha mostrando, né, a expansão islâmica. Em amarelo, tá aqui, ó, essa área, que era a área da Península Arábica, né, durante a era de Maomé. Então, durante o período de Maomé, o islamismo está dentro dessa região. Lembrando que as duas principais cidades, Yatreb e Meca, né, e Maomé converte esse povo entre o ano de 622 e 632. 10 anos aí de expansionismo. Tudo bem? Aí, após a morte de Maomé, o período dos califas, né, os sucessores de Maomé, que vão iniciar uma política de expansionismo. A gente tem a conquista inicial aqui do Egito, da Líbia, né, da Península Arábica, Mar Vermelho, né, o Canal de Suez aqui, e aí vão bater de frente aqui com as fronteiras do Império, né, Bizantino, então contornando aqui, conquistando o Iraque, conquistando a Síria e passando a conquistar o Irã. Então eles vão chegar onde é o Irã. O Irã, gente, aqui no mapa seria a Pérsia, né? Então Bagdá, o atual Iraque, tá certo? Damasco, atual Síria. Então o Império Muçulmano foi expandindo. E após esse período aí, nós vamos ter
temos aqui ainda ó, a conquista do noroeste da África e a consequente invasão da Península Ibérica, né? Então, período aí da Guerra da Reconquista, do ponto de vista cristão. Opa, não era para ter saído ali do slide, volta. E ainda, para finalizar, né, a conquista muçulmana aqui na Índia, né, entrando na região do Paquistão e da Índia por meio dos comerciantes. O islamismo hoje é a segunda maior religião do mundo, né, uma das que mais cresce. Vai parecer preconceituoso o que eu vou falar, mas não é. É um dado geográfico para você entender, tudo bem? O islamismo ele está introjetado em países muito pobres que têm uma cultura de não fazer política de controle de natalidade. Ou seja, o islamismo está hoje na Ásia, na África, que são países com elevadas taxas de natalidade. Então, enquanto por dia, vamos fazer uma analogia bem ridícula, enquanto por dia, né, nasce mais ou menos, sei lá, vamos pular, vou falar uma idiotice, nos países cristãos a gente tem uma média de densidade demográfica menor, nos países muçulmanos a densidade populacional, a taxa de natalidade é elevadíssima. Então, o islamismo só tende a crescer, né? E com o tempo deve se tornar a religião majoritária do planeta. Tá? Isso aí é uma previsão, né? Não é do Adriano, nem de Nostradamus, mas uma previsão aí do ponto de vista da geopolítica, né? O crescimento gigantesco do islamismo. Nos séculos seguintes, a presença muçulmana na Europa Ocidental vai encolher diante da pressão militar dos cristãos, a chamada Guerra da Reconquista, né? O último sultão na Península Ibérica vai se render no ano de 1492, que é quando a Espanha nasce. Né? A Espanha nasce no exato momento em que os reinos ali da Península Ibérica conseguem expulsar, né, o último governo muçulmano, e aí a Espanha, a partir dali, vai iniciar suas grandes navegações. Tudo bem? No Sudeste Europeu, porém, o islamismo vai avançar ainda no século XV e XVI, que é a conquista de Constantinopla, gente. Quando eles conquistam Constantinopla definitivamente. Né? Hoje é uma religião predominante em cerca de 40 países diferentes. Vou fazer uma pausa aqui para a gente poder falar um oi com vocês. Todo mundo me acompanhando? Tranquilo até aqui? Sim? Pessoal, vocês estão ainda aí? Estou falando sozinho, não? Eu sou meio esquizofrênico, falo sozinho normalmente, mas é só para saber. Bem, vou fazer uma pausa agora, tá? Primeiro eu vou parar de gravar nosso vídeo.